Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Então, a nossa aula hoje é de número 28 e nós vamos conversar, sobre os movimentos sociais de resistência. Hoje, em específico, o movimento negro. E para a aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: o caderno, a borracha, algumas folhas, tá? Folhas sulfite, folhas aí que vocês tenham de sobra, tesoura, o lápis de escrever, lápis de cor. Se vocês tiverem, crianças, canetinhas, vocês também podem estar separando aí para utilizar na aula de hoje. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Materiais separados? Então, vamos começar revisando, o que nós vimos na aula anterior. E na aula anterior, nós conversamos sobre o movimento indígena. E nós relembramos essa imagem, a primeira imagem que vocês já viram na nossa aula. E conversamos também sobre a deputada Joênia Wapichana. Lembram? Também vimos, algumas organizações de apoio aos povos indígenas, que são, através dessas organizações que nós tiramos todas as informações que nós vimos na aula passada. Então, hoje, na aula 28, nós vamos conversar sobre movimentos de resistência, movimento negro. Eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Tudo certinho aí? Então, crianças, eu quero que vocês prestem atenção, nessa tirinha aqui, que vocês já viram em outro momento, nas nossas aulas de história. Ela vem, nos contar da trajetória, dos negros aqui no Brasil. E é o assunto, da nossa aula, sobre o que nós vamos conversar hoje. Nós também estudamos, que eles foram trazidos à força e que trabalharam em diversas atividades econômicas, ajudando no desenvolvimento do nosso país, no desenvolvimento econômico e cultural. Continuando aqui, eu trago a seguinte informação para vocês: os africanos escravizados sempre lutaram das mais diversas formas contra a escravização e os maus tratos. Durante o período da escravidão no Brasil, o movimento negro surge para enfrentar as violências e injustiças praticadas pelos senhores e donos de escravos.
Crianças, então aqui eu selecionei para vocês, nós temos então o movimento abolicionista, as fugas, os quilombos, guerras, boicotes, lutas e a resistência cultural. Já vou conversar, né, com vocês um pouquinho sobre eles, né? Continuando aqui, crianças, eu trago para vocês essa imagem. Eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem a imagem e tentarem descobrir do que se trata. Vamos verificar se vocês acertaram. Então, se vocês disseram que é a capoeira, né? Jogar capoeira, vocês acertaram. A capoeira, crianças, é um exemplo entre tantos da resistência do escravizado. A capoeira é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. Nasceu como luta disfarçada de dança. Também, crianças, nós temos, né, uma outra forma de resistência, que é a revolta dos malés, que foi um movimento de resistência organizado pelos escravos de origem islâmica, os quais buscavam principalmente a liberdade religiosa. Crianças, então houveram, né, nesse período muitos embates, né, de grupos escravizados e os senhores de escravos ou autoridades da época. Um exemplo, né, que eu trouxe para vocês é a revolta do Malês. Crianças, também essa revolta, né, ela foi organizada por negros africanos recém-chegados ao Brasil. A revolta do Malês foi um dos maiores movimentos de resistência da escravidão, né, à escravidão e à intolerância religiosa do período imperial. Continuando aqui, crianças, eu trago para vocês, né, uma fonte que a gente já vai discutir que tipo de fonte é essa. Eu transcrevi, né, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então vejam do que se trata. Olha lá. Fugiu a Joaquim Domingues Correia, da cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto, com os signais seguintes: cor bem preta, bastante barba, magro, falta de 2 ou 3 dentes na frente, tem uma orelha mais curta do que a outra. Deste escravo der notícia, quem deste escravo der notícia certa ou o entregar na cidade de Campinas, Rua do Rosário, número 53, receberá a gratificação de 50 contos, né, na época. Esse escravo fugiu no dia 10 de setembro do corrente ano. Então, crianças, vejam que esse é um texto, né, de época, é um texto jornalístico, né, um anúncio procurando por um escravo que fugiu, né, da fazenda onde ele era escravizado. E vejam as características, né, que o dono, o senhor fazendeiro, deu dele, né? Cor bem preta, bastante barba, magro, falta de 2 ou 3 dentes na frente e tem uma orelha mais curta do que a outra, né? Então, crianças, uma maneira, né, de resistência, uma forma de resistência são as fugas, né? E agora, crianças, eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês possam identificar, né, mais informações, porque nós já vamos fazer uma atividade na sequência.
certo aí, crianças? Então, esse é um anúncio, né? Um anúncio de um texto, né, jornalístico. Então, vejam do que se trata a nossa atividade. Então, observe e descreva a fonte. Que tipo de fonte é essa? Então, vou dar um tempinho, né, que vocês já observaram a fonte. Então, vocês vão descrever essa fonte e vão dizer que tipo de fonte é essa e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Então, mais algumas questões. Olha lá. Qual era o objetivo desse anúncio? E qual a forma de resistência africana podemos verificar a partir deste texto? Então, vou dar um tempinho para vocês preencherem mais essas questões, né? Responderem essas questões e eu já volto.
Tudo certinho? Então vamos verificar. Então olhem lá, nossas primeiras questões, né? Observe e descreva a fonte, né? Vocês podem dizer que é um anúncio, né? E que tipo de fonte é essa? Um texto jornalístico. Continuando, qual era o objetivo desse anúncio? Encontrar o escravizado fugitivo. E qual é a forma de resistência africana que podemos verificar a partir deste texto? Então, era a fuga, certo? Então, crianças, né, retomando o nosso texto, né, os jornais da época, eles nos dão conta da visão que se tinha dos escravizados, né? Era uma visão como se eles fossem simples propriedade do mesmo, né? Alguma coisa que a gente compra, vende, aluga, né? Mas isso era muito comum entre os anúncios, né? Esse tipo de alerta de fuga, certo? E esses anúncios, essas fugas, eles se dão até a segunda metade do século XIX, certo? E os anúncios eram a maneira mais eficaz de tentar recuperar um fugitivo, né? Porque esse era o meio de comunicação, né, que se tinha na época. Dando continuidade, crianças, então os fugitivos, né, as pessoas que conseguiam, os escravos que conseguiam sair das suas fazendas, eles fugiam para o meio da mata. E no meio da mata, eles criavam os quilombos, né? Que eram comunidades formadas por escravizados fugitivos. E aí eu trago para vocês um exemplo, né, do Quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais famoso aqui do Brasil, né? Se localizava na Serra da Barriga, que hoje pertence ao estado de Alagoas. E um dos seus líderes foi o Zumbi dos Palmares. Mas antes de eu conversar com vocês sobre o Zumbi dos Palmares, vocês já ouviram falar sobre a Dandara de Palmares? Então, crianças, a Dandara de Palmares, ela era a esposa do Zumbi, né? Mas além de esposa, ela foi considerada uma heroína brasileira, porque ela liderou, né, o maior grupo de resistência à escravidão do Brasil, junto, né, com o Zumbi. E também eles tiveram 3 filhos. Dandara, ela é lembrada até hoje pela posição de direção dentro do quilombo. Ela era uma mulher muito sábia, guerreira e defensora dos oprimidos. E ela lutava capoeira muito bem e não aceitava, crianças, negociação com escravocratas, certo? Continuando agora um pouquinho, né, sobre o Zumbi dos Palmares. Ele nasceu em 1655, recebeu o nome de Francisco e uma educação formal. Ele sabia ler e escrever.
uma raridade para negros, né, na época, mas ele era um escravizado. E com 15 anos, Francisco fugiu para o Quilombo dos Palmares e adotou o nome de Zumbi. Rapidamente, crianças, a comunidade cresceu, né, com a chegada de outros negros fugitivos, né? E não só de negros, também de índios e brancos menos abastados. E aí o Zumbi tornou-se o líder, né, do Quilombo. Tornou-se também, né, o líder mais famoso. E olhem a notícia, né? O Quilombo e a quilombagem. Se o Quilombo foi um modo de resistência radical ao escravismo, a quilombagem foi um processo de desgaste permanente do sistema escravista que durou no Brasil, colônia e império. E hoje, crianças, nós temos comunidades quilombolas. Nós já vimos, né, nas nossas aulas que nós temos, né, que atualmente nós temos algumas comunidades distribuídas, né, aqui no Brasil. Essas comunidades, crianças, elas são habitadas, né, por descendentes de africanos escravizados e vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência praticada em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Aí eu trago para vocês, crianças, o mapa, né, do Paraná e as comunidades remanescentes e comunidades negras tradicionais. Crianças, observem que no mapa que eu trago para vocês, existe uma comunidade quilombola em Campo Largo. Vocês lembram que eu já contei em outra oportunidade para vocês que eu sou moradora de Campo Largo? Então, quando eu dava aula no município de Campo Largo, eu tive a oportunidade de visitar essa comunidade junto, né, com os meus alunos, com os meus estudantes. E nós achamos, né, um passeio muito bacana, nós conversamos, né, com os moradores dessa comunidade. Essa comunidade, ela vive de uma cozinha comunitária que a prefeitura, né, de Campo Largo montou para eles e eles vendem, né, os alimentos que eles produzem lá. E foi um passeio muito bacana, muito interessante de fazer. Continuando a nossa aula, crianças, nós temos, né, as associações abolicionistas, que debatiam estratégias para promover a sua causa e atuavam publicamente para atrair pessoas em apoio a ela. Então, crianças, depois, né, de muito tempo, nós temos aqui alguns movimentos de negros, né, através das associações abolicionistas, né, e eles fizeram uma pressão para que o governo, né, liberasse os escravos. Vamos dar uma olhadinha mais em frente? Então, entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outras. Eu trago para vocês, né, 3 personalidades, né, das citadas: Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José Patrocínio. O Luiz Gama, crianças, era negro, foi um negro vendido como escravo pelo pai. E após conquistar sua liberdade, tornou-se jornalista. Joaquim, crianças, ele foi um abolicionista que tentou conquistar o apoio de abolicionistas europeus e era defensor da realização da reforma agrária após a abolição. E o José do Patrocínio, crianças, era um negro e jornalista que redigiu o Manifesto da Confederação Abolicionista. Aqui eu trago para vocês, né, a imagem, né, do documento assinado pela princesa Isabel, que esse documento, né, como resultado das pressões sociais, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando
o longo período escravagista no Brasil. Então, nas aulas de história, né, nós acostumamos ver muito sobre essa lei, né, que a princesa Isabel assinou. Na sequência, crianças, o movimento liberal abolicionista, né, a população negra, inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e contra a desigualdade social. Então, crianças, os negros, né, eles se tornaram livres e eles foram formando comunidades. Porém, eles ainda precisavam lutar, né, contra o preconceito e a desigualdade social. Porque nessa época aqui, crianças, nós já temos a vinda dos imigrantes, né, dos migrantes europeus para o Brasil. E aí os negros não conseguiam emprego, né, eles tinham dificuldade para se sustentar. Aqui a imagem, né, após a abolição de 1888, os negros passaram a habitar guetos e comunidades como forma de proteção, em razão da falta de oportunidades, né? Então, eles também não tiveram, crianças, o apoio do governo, né, nessa época. E aí, eles, né, se uniram, né, para tentar aí a combater, né, a falta de oportunidades que surgiram para eles. Na sequência, crianças, eu apresento para vocês a Laudelina de Campos Melo, uma ativista sindical e doméstica. Então, quem foi a Laudelina, né, crianças? Ela entrou para a história como a fundadora do primeiro sindicato das empregadas domésticas do Brasil. Antes de completar 18 anos, teve a sua primeira experiência como empregada doméstica. Nesse momento, nasceu a indignação com o cotidiano marcado pela exploração e más condições de trabalho. Com a sua participação em movimentos sociais e políticos, buscava por melhores condições de trabalho e de cultura para a população negra. Vejam aqui, a ativista sindical e trabalhadora doméstica dedicou toda a sua vida à luta contra o preconceito racial, subvalorização das mulheres e exploração da classe trabalhadora. Crianças, aqui eu gostaria de citar para vocês que a Laudelina, né, nasceu em 12 de outubro de 1904 em Poços de Caldas, Minas Gerais. E aos 7 anos de idade, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. Aos 16 anos, deu início à sua atuação na organização de cunho cultural, sendo eleita presidente do Clube 13 de Maio, né? Agremiação que promovia atividades recreativas e políticas entre os negros de sua idade. Eu construí para vocês, né, uma linha do tempo, né, da Laudelina. Então, nós temos aqui o Brasil colônia, o período em que os negros eram escravos, né? Em 1888, né, nós já estávamos no Brasil Império, quando nós tivemos a Lei Áurea, e aí nós temos, né, já no período republicano, o nascimento da Laudelina. E a luta dela, né, em 1991, a Laudelina veio a falecer, e só em 2013 que nós temos a PEC das empregadas domésticas. Então a Laudelina não chegou a conhecer, né, sobre o documento, né, sobre a PEC das empregadas domésticas, mas foi a luta que ela teve aí durante a sua vida inteira que contribuiu, né, para que esse documento fosse criado. Continuando aqui, crianças, nós temos também como movimento de resistência os periódicos destinados aos negros, né? A imprensa negra paulista, que eram os jornais da época, certo? E aqui, crianças, agora eu gostaria de citar outros tipos de movimento que nós temos. Então, nós temos a Rede de Mulheres Negras, nós temos o Bloco Afropretinhosidade, também outros movimentos, né, como o Movimento Negro Unificado, a Associação Cultural de Negritude e a Ação Popular de Agentes de Pastoral de Negros
e também o Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade. Crianças, nós relembrando, né, o Zumbi dos Palmares, ele faleceu no dia 20 de novembro e hoje, né, em homenagem ao Zumbi, é considerada aí a data, né, da consciência negra. Outro, né, movimento que nós temos hoje é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Essa resistência, crianças, teve início, né? Incluiu questões culturais, como o Clube do Professor Sandro Fernandes. Continuando e voltando aqui na Laudelina, crianças, a Laudelina também atuou em clubes sociais negros. Lembro que eu citei que ela formou o Clube 13 de Maio. Então, qual era o objetivo do Clube 13 de Maio e da Laudelina, né? Era mostrar a beleza negra. Então, vejam, aqui nós temos, né, um exemplo do jornal Pérola Negra, né, de um evento realizado pela Laudelina. E nesse evento, crianças, muitas celebridades, né, famosas participavam. E nesse momento eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, desses eventos organizados pela Laudelina, né? Aqui nós temos dança, a música, né, imagens representando a dança, a música, exposição de arte, né, proibidos, que até então eram proibidos para os negros nos clubes da cidade. E eram promovidos assim por Laudelina nos clubes que ela presidia. Continuando aqui, crianças, nós temos o concurso da beleza negra. E nessa imagem nós temos aqui o Jair Rodrigues e a Laudelina, né, entregando o prêmio para a garota, né, garota mais bonita da beleza negra. Outra foto, né, do jantar com as garotas, as candidatas à beleza negra. E agora, crianças, nós vamos fazer uma atividade. Vejam do que se trata. Você é o organizador de um concurso de beleza negra e vai vestir as participantes para o concurso. Vamos fazer as bonecas, roupas e cabelos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, para vocês da nossa atividade, né? Outro exemplo, né, de uma menina e aqui de um menino. Então, crianças, agora a professora Viviane, né, vai ensinar para vocês como fazerem essas roupinhas. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite branco, tesoura, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar alguns segundinhos para você pegar esse material, certo? Pega seu papel sulfite, vamos dobrar ao meio, vinca bem, né, para mostrar onde que vai ser essa dobradura. Dobra de novo. Vinca bem. Daí eu vou recortar. Agora eu vou precisar só de uma parte, certo? As outras vocês guardem, que é para daí fazer as roupinhas. Então, essa parte eu vou usar para fazer o molde. Vou dobrar ao meio, certo? E na parte aqui, ó, onde está grudada, não na parte que está aberta, eu vou desenhar metade de um corpo. A cabeça, o pescoço, braços e as pernas, do jeito que está aqui, certo? Daí eu vou recortar bem em cima da linha.
vai ficar o nosso bonequinho. Esse aqui vai servir de molde, daí pra gente fazer tanto o boneco como as roupinhas, certo? Eu vou desenhar ele no papel várias vezes. Aqui eu desenhei 4 vezes. Posso usar mais de um papel. Posso usar também aquele papel que sobrou, certo? Com um desses bonequinhos eu vou fazer o boneco mesmo. Eu fiz aqui uma menininha e fiz um menininho. E fiz eles de cabelinho crespo, com penteados diferentes. Vocês podem fazer com outros penteados. Os outros bonequinhos eu vou desenhar roupinhas, mas eu vou ter que tomar um cuidado. Essas roupinhas vão ter que ter abas, que são esses pedacinhos de papéis aqui em volta, ó. Para que servem essas abas? Para quando eu for vestir o bonequinho, eu vou dobrar para trás e a roupa ficar no lugar, certo? Você pode fazer várias roupas. E lembra que a professora falou das estampas africanas, do vestuário africano. São roupas coloridas, certo? Que tem estampas geométricas e com desenho de plantas, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade. Muito bacana aprender, né, a fazer as roupinhas com a professora Viviane. Então lembrem que vocês, né, vão ter que fazer, né, as roupinhas para um desfile. Então agora a produção é com vocês.
tudo certinho aí, crianças, não se preocupem se não deu tempo de vocês terminarem, né? Depois vocês terminam com calma. É importante que vocês façam as roupas bem coloridas. E agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.